Imagine um congresso com 10.000 pessoas tentando um consenso. É a realidade de um enxame de abelhas melíferas buscando novo lar. Sem um único líder, dezenas de abelhas escoteiras investigam centenas de locais potenciais. Esta decisão democrática é vital para a sobrevivência do grupo, garantindo um abrigo seguro para a colmeia inteira. Mas como um enxame tão grande realmente decide? A chave está na dança de balanço. Abelhas escoteiras que encontram um ninho ideal executam esta dança ao retornar, indicando direção e distância. A duração da dança funciona como um voto: quanto mais longa e vigorosa, maior a preferência. Isso convence outras abelhas a inspecionar o local, construindo um consenso. Esse consenso para um novo lar não surge por acaso, você sabe. Ele é o culminar de um dos eventos mais cruciais na vida de uma colmeia, a enxameação. Quando a colmeia atinge sua capacidade máxima com dezenas de milhares de indivíduos, o espaço se torna escasso e insustentável para todos. Uma colmeia saudável pode abrigar até 80.000 abelhas, um número que sobrecarrega rapidamente qualquer ninho existente. A população se torna tão densa que a rainha não tem mais onde depositar ovos e o espaço para armazenamento de alimento diminui drasticamente, ameaçando a sobrevivência. Geralmente a enxameação ocorre na primavera, quando há abundância de flores e o clima é mais ameno. As abelhas operárias começam a construir células reais alongadas, preparando o terreno para a eclosão de novas rainhas. Este é o ponto de não retorno para a colmeia original. Antes da primeira nova rainha emergir, a rainha-mãe, que pode ter até 3 anos de idade, decide partir. Ela leva consigo cerca de metade das abelhas operárias e alguns zangões, abandonando o ninho que ajudou a construir. Isso representa uma perda de 50% da força de trabalho da colmeia original. Essa divisão não é um ato de desespero, mas uma estratégia evolutiva essencial para a espécie. O enxame que parte busca um novo lar para garantir a continuidade genética da rainha-mãe e a expansão da espécie. A colmeia original, por sua vez, continuará com uma nova rainha, perpetuando sua linhagem. Para que essa nova vida de uma parte da colmeia floresça, uma nova morada é essencial. Nesse processo crucial, um grupo específico de abelhas assume a liderança. Conhecidas como abelhas batedoras, elas são as exploradoras da colmeia, encarregadas de encontrar o local ideal para o novo ninho. Este grupo representa apenas cerca de 3 a 5% de todo o enxame, mas sua missão é vital para a sobrevivência. E são justamente estas abelhas que possuem as habilidades para tamanha responsabilidade. As abelhas batedoras são tipicamente indivíduos mais experientes e robustos, muitas vezes com centenas de voos de forrageamento em seu histórico. Elas demonstram uma capacidade de navegação e resistência excepcionais, capazes de voar por até 5 a 10 km da localização original da colmeia. Sua experiência em voo e coleta é fundamental para o sucesso. Mas o que exatamente elas procuram nesta jornada exaustiva? Primeiramente, a segurança é primordial. Elas buscam cavidades protegidas como ocos de árvores ou fendas rochosas que ofereçam defesa contra predadores e intempéries. O volume interno é crítico. Um ninho ideal tem entre 40 e 60 litros, proporcionando espaço suficiente para a criação, armazenamento de mel e expansão da população da nova colmeia. Além do espaço interno, a estrutura externa e a localização da entrada são igualmente decisivas. As abelhas batedoras avaliam cuidadosamente o tamanho e a orientação da entrada. Preferem uma abertura pequena com cerca de 2 a 4 centímetros de diâmetro, que possa ser facilmente defendida contra invasores. Uma entrada voltada para o sul ou sudeste é ideal, pois recebe o calor do sol da manhã, ajudando a aquecer a colmeia e proteger da chuva e ventos. E finalmente, o ambiente interno deve ser impecável. Elas examinam a ausência de pragas e patógenos, assegurando que o novo lar seja saudável. A cavidade precisa ser seca e ter paredes de espessura adequada, geralmente entre 2,5 a 5 centímetros, para um isolamento térmico eficiente. Essa espessura ajuda a manter uma temperatura estável, essencial para o desenvolvimento da cria e a sobrevivência do enxame em diferentes estações. Para garantir essa estabilidade térmica crucial, as abelhas exploradoras iniciam uma busca minuciosa por novos locais. Elas voam em círculos cada vez maiores, inspecionando cada fenda e cavidade, procurando por abrigos que possam oferecer o isolamento térmico necessário. Este é o primeiro passo de um processo seletivo rigoroso, onde cada abelha atua como um avaliador individual. Ao encontrar um potencial ninho, uma exploradora inspeciona-o meticulosamente.
Elas avaliam o volume interno preferindo espaços entre 40 e 50 litros e uma entrada única e estreita com aproximadamente 10 a 15 centímetros quadrados. Um teto resistente e paredes densas são essenciais para a proteção contra predadores e a manutenção de uma temperatura estável em seu interior. Com a inspeção concluída, a abelha retorna ao enxame, mas não decide sozinha sobre a adequação do local. Para compartilhar sua descoberta e persuadir outras, ela executa uma complexa dança do balançado. Esta dança é o cerne da sua linguagem, o método pelo qual as abelhas comunicam detalhes cruciais de um potencial novo lar ao coletivo. A dança do balançado funciona como um mapa em movimento para você. A direção da corrida central da dança em relação ao Sol indica a rota exata para o local proposto. Por exemplo, uma corrida para cima significa que o ninho está na direção do Sol. A duração dessa corrida, por sua vez, informa a distância, onde um segundo de balançado pode significar cerca de 1 quilômetro. Mas a dança não comunica apenas a localização. A intensidade e o número de repetições do balançado refletem diretamente a qualidade percebida do local. Uma abelha que encontrou um ninho superior dançará com mais vigor e por mais tempo, repetindo o ciclo inúmeras vezes. Isso atrai dezenas de outras abelhas exploradoras que voam para inspecionar essa proposta mais promissora. Quando essas abelhas exploradoras chegam para inspecionar uma proposta, o processo de votação coletiva se intensifica. Cada batedora retorna ao enxame com informações sobre um potencial ninho. Ela então executa uma dança de balanço vigorosa, competindo por atenção e defendendo seu local específico contra outras centenas de propostas. Este é o início da deliberação. Se uma abelha exploradora inspecionar um local já dançado por outra e considerar a proposta satisfatória, ela não apenas endossa, mas se junta à dança. Assim, ela amplifica o sinal para aquele local, influenciando outras a visitarem essa opção mais promissora. O mecanismo crucial aqui é o quorum sensing. À medida que um número crescente de abelhas retorna ao enxame e dança entusiasticamente por um mesmo local, a intensidade do apoio para aquela proposta aumenta exponencialmente. É uma espécie de medidor de popularidade coletiva. Este acúmulo de danças não é aleatório. Quando um local atinge um limiar crítico de aproximadamente 20 a 30 abelhas dançando simultaneamente, o enxame alcança um quórum. Este número representa uma maioria estável, sinalizando que a aprovação para essa opção é quase unânime. Nesse momento decisivo, as poucas abelhas que ainda dançavam por locais menos favorecidos começam a parar. Elas percebem a força esmagadora da escolha majoritária. Esta desistência dos perdedores solidifica a decisão, garantindo que todo o enxame se mova para um único destino escolhido. Com a desistência dos exploradores minoritários, a escolha do novo lar é consolidada. Os poucos olheiros que antes defendiam locais alternativos cessam seus balés de recrutamento e o entusiasmo coletivo se volta apenas para o destino vencedor. Este alinhamento unificado marca o ponto sem retorno para todo o enxame, direcionando os esforços de 10.000 a 50.000 indivíduos para um único propósito. Este consenso desencadeia a próxima fase, a preparação final. As abelhas exploradoras do local eleito retornam ao aglomerado e começam a liberar um feromonil específico para atrair a atenção do enxame. Este odor funciona como um mapa químico, direcionando as operárias para o ponto de partida do voo, intensificando a agitação geral dentro da massa de abelhas. Para coordenar o voo, o enxame utiliza uma estratégia térmica. As abelhas no centro do aglomerado começam a aquecer seus corpos, elevando a temperatura interna para cerca de 35 graus Celsius. Este calor é um sinal fisiológico que indica a iminente decolagem, unificando o estado de prontidão de milhares de indivíduos simultaneamente em um sinal coletivo. Então o enxame se lança ao ar. Em um movimento quase instantâneo, dezenas de milhares de abelhas levantam voo em um turbilhão sincronizado, formando uma massa densa que pode atingir até 30 metros de diâmetro. Elas seguem as guias olfativas e visuais, mantendo uma velocidade média de 10 a 12 km por hora em direção ao novo ninho selecionado. A jornada termina na cavidade escolhida, geralmente uma árvore oca ou fenda rochosa. As abelhas rapidamente adentram o novo lar e iniciam a construção dos favos de cera e o transporte de alimentos. Em poucas horas o trabalho recomeça, transformando o espaço vazio em uma colônia próspera e funcional, assegurando a continuidade e o sucesso da espécie naquele novo ambiente. Essa nova fase da colônia é um testemunho direto da inteligência coletiva das abelhas. Em poucos dias, milhares delas deliberaram sobre dezenas de locais potenciais.
Elas analisaram volume, entrada e proteção contra predadores. Uma decisão unificada garantiu a sobrevivência de cerca de 50 mil indivíduos. É um complexo processo de negociação natural. A precisão dessa votação natural nos mostra que o consenso pode ser alcançado mesmo entre milhares de indivíduos. Portanto, a próxima vez que você observar uma abelha voando em um jardim, lembre-se: ela faz parte de um sistema de decisão sofisticado. É um exemplo de governança e colaboração que desafia nossa própria forma de decidir. Para mais documentários como este, siga nosso canal.